3, 2, 1, gravando. O Corinthians está muito perto de ter a assinatura no contrato de 5 anos de Yuri Alberto. Faltava um detalhe, eu quero contar esse detalhe importante para vocês nessa questão toda que envolveu Zenit, Corinthians e agora Yuri Alberto, muito, mas muito perto de ser anunciado oficialmente como jogador em definitivo do Corinthians. E vou continuar falando do Corinthians porque o Corinthians já tem montada uma estratégia para a permanência de Balbuena por mais uma temporada. Vou explicar para vocês como é que o Corinthians vai usar a estratégia ali para convencer o Dinamo de Moscou a permanecer com o Balbuena, o xerifão Balbuena, na zaga do Timão. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem informação e informação de mercado para vocês. E olha, Corinthians é o assunto aqui neste vídeo. Primeiro porque neste fim de semana o Duqueiroz fez os exames médicos e essa documentação, né, essa papelada dos exames médicos já está na mão dos russos do Zenit. Tudo ok, tudo certo com o Duqueiroz, então agora os dois clubes estão trocando documentações, a questão do Robert Renan, que já tinha feito os exames médicos para o Zenit, faltava o Duqueiroz fez nesse final de semana, tudo certo, agora os dois clubes estão trocando formalidades, estão trocando documentações, e aí quando tiver tudo certo, quando o Corinthians tiver todas as garantias, o Yuri Alberto vai assinar o contrato por 5 temporadas e se tornar jogador do Corinthians em definitivo. Essa é uma grande notícia para o torcedor do Corinthians que já estava comemorando o acerto, a permanência do Yuri Alberto. Aliás, o Yuri Alberto em nenhum momento se manifestou, né? Só se manifestou de maneira assim enigmática, dizendo que está muito feliz, aquela coisa toda, claro, dando toda a letra, né? Que já sabe que vai ficar no Corinthians, que é jogador do Corinthians. Faltavam, né, essas questões burocráticas e o Duqueiroz no fim de semana fez os exames e agora é questão de trocar papelada, chegar ao contrato e Yuri Alberto botar a tinta no papel para assinar esse contrato longo com o Corinthians, jogador de 21 anos, que se tornou assim uma espécie de um jogador muito querido, né? Um jogador assim visto com um potencial absurdo de ser ídolo no Corinthians, pelas partidas que fez no Brasileirão, pelos gols que marcou, pela identificação com o torcedor do Corinthians, pela maneira que foi recebido e rapidamente se adaptou ao Corinthians e, claro, sem dúvida nenhuma, pelo jogo que fez na Copa do Brasil, na final contra o Flamengo, aquele jogo que o Corinthians bateu na trave para ser campeão e o Yuri Alberto jogou muito aquela partida. Eu me lembro ele disputando ali com o Léo Pereira, tromba com os zagueiros, é brigador, finalizador, joga como 9, mas também joga armando o time, dá passe pro gol, ou seja, o Yuri Alberto é um jogador que o Corinthians enxerga como potencial jogador de ataque na próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira. Tamanha expectativa que o Corinthians coloca no Yuri Alberto, né, por tudo que ele vem desempenhando nesse período que era de empréstimo, o Corinthians se viu na obrigação de fazer esse negócio, né, por tudo que o Yuri Alberto também gostou do clube, né. Tem uma entrevista com o Yuri que a gente fez aqui no canal, você pode, depois que ficar bem informado aqui do Corinthians, dar uma passadinha lá e assistir, e ele se declara, né, pro Corinthians. Vale muito a pena assistir, esse é o sentimento do torcedor do Corinthians com Yuri Alberto. Então é só um detalhezinho, o Corinthians deve anunciar muito breve, essa assinatura de contrato, aliás, anunciar com o Zenit, né, a troca, né, Robert Renan e também Duqueiroz indo pro Zenit, o Corinthians permanecendo ali com porcentagem desses jogadores, e o Corinthians adquirindo então o Yuri Alberto. Então nos próximos dias faltava só essa questão burocrática que foi resolvida no final de semana. Antes de falar do xerifão Balbuena, eu quero falar da Centauro. Centauro tem camisa do Corinthians, tem produtos do Corinthians, produtos da Nike do Corinthians. Então entra lá na nossa vitrine virtual, você vai encontrar muita coisa bacana e você ainda vai ter desconto de 10% usando o Hernan10. 10% de desconto para você. Aproveita que a Centauro é show. Balbuena, hein? E o Balbuena? O empréstimo dele com o Dinamo de Moscou termina no meio do ano. Dia 18 de julho é o término do contrato. Contrato por empréstimo. E o Corinthians já tem assim traçada, né, uma estratégia para a permanência do Balbuena.
O presidente Duílio Monteiro Alves deu entrevista esses dias falando sobre essa questão, né, que é uma prioridade para o Corinthians. Então o Corinthians já se movimenta ali nos bastidores para tentar resolver essa parada. O que eu pude apurar é que o Corinthians não vai tentar resolver isso agora. O Corinthians sabe que ainda tem mais 6 meses de contrato, sabe que o Balbuena está muito feliz no Corinthians, mas tem o Dínamo de Moscou que quer fazer dinheiro com um jogador que tem contrato com o time. Então assim, a estratégia que o Corinthians vai fazer é muito parecida com a estratégia que o Corinthians fez com o Maicon, né, em relação ao Shakhtar da Ucrânia. O Shakhtar ficou um pouco desesperado, estava precisando de dinheiro, queria vender o atleta, não conseguiu ter propostas, né? Inclusive alguns clubes portugueses sondaram o Maicon à época, mas assim, nada que avançou. Então o Corinthians esperou e aí o que fez? Mais uma cartada de empréstimo, ou seja, o Shakhtar, né, topou emprestar o jogador, né? Teve essa situação que o atleta já estava aqui, muito bem identificado, é um cara do terrão, é um cara das categorias de base do Corinthians, torcedor adora, ele gosta muito do clube, então houve essa possibilidade, aconteceu essa possibilidade do Maicon renovar o contrato. E é a mesmíssima estratégia que o Corinthians vai fazer com o Dínamo de Moscou. Vai esperar esse mercado de janela de meio de ano, ver se o Dínamo não vai ter nenhum clube que queira vender, conta com a vontade do jogador, claro, né? O Balbuena se sente muito bem no Corinthians, é outro que tem uma história, que tem títulos no Corinthians. Se não tiver nenhuma oferta assim que seja fora da curva, né? Aí o Corinthians vai com tudo para cima para tentar esse empréstimo por mais uma temporada. Então é essa estratégia muito parecida com a do Maicon que o Corinthians está traçando nesse momento e já vai aos poucos ali, né, conversando com os russos para ver essa possibilidade, se colocando já à disposição para mais uma renovação de contrato de empréstimo de uma temporada. Então essa é a estratégia que o Corinthians faz hoje, vai esperar, claro, esses 6 meses que ele ainda tem praticamente de contrato, não vai fazer nenhum movimento nesse momento, mas trata, claro, essa renovação como algo prioritário, algo que o Corinthians trata com muito cuidado. O presidente Duílio Monteiro Alves, com os diretores, né, o Roberto de Andrade e também o Alessandro Nunes, conversando também com o staff do Balbuena para traçar esse objetivo, o objetivo da permanência do Balbuena, algo que o presidente já deixou claro que quer muito, e isso tem tudo para acontecer dentro da situação do Dínamo de Moscou não conseguir nenhuma venda assim fora da curva absurda, que aí não tem jeito, difícil brigar com quem está ali com o euro, né? A diferença do câmbio é muito grande, né, em relação ao real, mas o Corinthians está otimista e espera conseguir essa prorrogação de contrato por pelo menos mais uma temporada com o Balbuena. Deixa seus comentários aqui sobre o Yuri Alberto, finalmente vai ser anunciado, e também do Balbuena, essa estratégia parecida com a do Maicon para a permanência do Xerifão Balbuena. Deixa seus comentários aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tamo junto aí, ó, tô de olho no mercado, hein?